Boa noite, povo da Guaratibana, que a paz do Cristo vivo seja com vocês, agora e sempre. Então aí, Silvana fez contato comigo, conseguiu, apesar da minha resistência à tecnologia, me colocar para gravar um momento de conversa com vocês, esse momento de conversa com vocês. E essa é uma parte interessante que eu já avisei até para os meninos que eu deixaria registrada nessa oportunidade. Deus é tão maravilhoso para conosco que, embora eu não faça nada disso, eu não tenho a menor ideia do funcionamento de toda essa tecnologia para as aulas virtuais ou remotas, não sei exatamente como é que se chama, acho que remota. A CB Rio, lá onde o Rodrigo congrega, do pastor Pedrão, me mandou a Flavinha, uma especialista, estou chamando ela de minha produtora executiva, com todo o equipamento aqui altamente sofisticado. Então eu acho que vai dar para a gente fazer um bom trabalho. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia e em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, no Evangelho de João, a gente vai estar lendo do 45 até 53. E essa leitura nos diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Esse é o trecho do Evangelho de João que eu queria estar lendo com vocês. O Evangelho é escrito pelo discípulo amado, como vocês já sabem, e o tempo, a época aproximada, é bastante imprecisa, bastante larga, entre 69 e 90 depois de Cristo. João depositou aqui um contexto muito especial, muito particular no capítulo 11, e ele me chamou a atenção nesses dias por algumas similaridades com o que está nos acontecendo agora, com aquilo que nós estamos vivendo por causa da pandemia, pelo coronavírus. E o mundo naquela época em Jerusalém, assim como aqui, estava extremamente convulsionado socialmente. E as diferentes camadas de poder, as diferentes estruturas de poder que se avolumavam sobre Jerusalém, levavam uma série de confusões para o povo, para perceberem exatamente qual seria o poder ao qual eles aqueceriam, ao qual eles obedeceriam. Eles tinham, em alguns momentos, enorme dificuldade para perceber isso. Os palacianos, os herodianos, tinham um poder interessante sobre o povo. Como eles eram grandes compradores, usuários contumazes das festas, das pompas, das honras, eles eram aqueles que favoreciam o comércio local barbaramente, com seus movimentos festivos, além de fornecer a possibilidade de ocupações diárias, com copa, com serviço, enfim, todo tipo de serviço, limpeza,
o servir nas próprias festas, o arrumar as coisas após as festas. As festas eram intermináveis. E os herodianos tinham, então, esse poder sobre eles do ponto de vista de escravizar a população na época a trabalhar da maneira como eles quisessem e no tempo que eles quisessem, sem obedecer necessariamente a nenhuma regra de relação de trabalho. A relação era uma relação completamente favorecida por esse ambiente festivo, mais uma vez informal, que levava as pessoas a, em algum momento, estarem subordinadas a eles por causa dessa relação. Um outro grupo que nós conhecemos bem, o chamado povo de Israel, que estava lá e era o que fazia o enfrentamento a toda essa grande festa palaciana, eram os estudiosos da lei, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, mais genuíno, apegado à lei. Esses tinham um poder religioso nas suas mãos. Eles eram os que julgavam os deslizes religiosos. Cada vez que alguém, no exercício da religião, não respeitava os limites objetivos da lei mosaica, eles levavam isso ao sinédrio, que era o poder instituído para a religião, e faziam julgamentos. Nunca, porém, embora tivessem grande poder, levariam a nenhuma situação de determinar morte. A morte era impedida pela própria lei. A lei jamais deixaria que algum judeu cometesse morte. Eles levavam a quase morte em processos de tortura, quando em situações muito objetivas, como no caso da mulher adúltera, por exemplo, em que o apedrejamento poderia ser uma situação de morte objetiva, mas essa era respaldada. Eram casos muito objetivos que tinham respaldo. Esse era um poder muito sério, o poder religioso era muito sério. E tinha o poder de Roma. Roma estava lá, tomando conta de tudo, dominara todas as coisas. E parte da grande confusão vinha daí. A promessa que pairava no ar era de um Messias, de um restaurador da ordem, de alguém que traria para juntar a prosperidade e a paz conquistadas no meio dessas relações, ainda que conturbadas, o acerto de contas que era feito, se juntaria a isso uma espécie de uma autonomia administrativa que os judeus requeriam bastante. Eles queriam ter essa autonomia, queriam ter autoridade sobre as suas próprias posses, não queriam continuar pagando tantos impostos, não queriam se subordinar a Roma da maneira como era feito. E, estranhamente, embora eles tivessem a promessa, vindo desde os tempos passados, desde a época do nosso Antigo Testamento, as promessas de Deus eram no sentido de que em algum momento isso aconteceria. E aquela era uma época muito, muito esperada. A chegada do Messias era prevista todos os tempos. Pastor Ed René Kivitz nos lembra que até hoje, semanalmente, surgem Messias naquela região. Ainda hoje, todo tempo, alguém se intitula Messias. E esses são sempre tratados como loucos, tá pirado, né? Surtou. E são convidados a visitarem a clínica psiquiátrica mais próxima e mais eficaz. Mas não foi o caso de Jesus. Desde aquela época e até hoje isso acontece com bastante frequência, mas Jesus, diferentemente de todo aquele que possa ter se auto-intitulado o Messias, Jesus era aquele que não só colocava sobre ele mesmo o título, mas que provou, através de sinais, de participação em episódios da vida cotidiana de Jerusalém, de uma forma absolutamente sobrenatural, e o fez deixando margem nenhuma para a dúvida de que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, o Messias aguardado, e que vinha revestido de um poder
diferente de tudo que já havia acontecido. Vou passar aqui rapidinho o celular. Ainda não sei mexer tão rapidamente com todas as coisas, mas já continuamos. O que aconteceu em decorrência dessa chegada de Jesus e desses sinais que ele apresentou, foi que os defensores da lei, os fariseus, os grandes estudiosos, eles ficaram mesmo numa situação de crer. Foi visível a todos a autoridade que emanava de Jesus. E eles, na hipótese de crer, eles ficaram efetivamente assustados. O que se via é que cada um que cria, e quanto maior era a humildade desse que cria, mais ele se colocava numa situação de liberto e começava de alguma maneira a se soltar do jugo de Roma. E assustou aqueles homens que Jesus, se colocando claramente para toda a nação como o Messias, ele pudesse gerar em Roma uma espécie de reação e queria cobrar deles, dos principais, daqueles que eram responsáveis pela paz religiosa, a razão pela qual o povo estaria negando Roma. Negar Roma poderia ser um equívoco, a começar pelos principais. Eles teriam que responder por isso. E eles temiam perder privilégios, a própria morte. Eles temeram muito a perda dos seus privilégios. Eles tinham privilégios no exercício do sacerdócio. E o que aconteceu foi que então eles procuraram encontrar uma forma de inimizar Jesus com Roma, se utilizando de maneira bastante inteligente, bastante articulada dessa luta entre expectativa e realidade, ou seja, um povo que cristalizou uma esperança de um Messias hercúleo, magnânimo, guerreiro, líder administrativo, enfim, general, cheio de um poder que transferiria para esses principais em Jerusalém o poder. E Jesus chegou contrariando tudo isso, humilde, compassivo, absolutamente identificado com os oprimidos, os sofredores, os doentes, os rejeitados. Enfim, Jesus tinha o carisma, o poder, a autoridade do Messias, mas não tinha a identificação, o tipo esperado por aqueles que o aguardavam. Eles cristalizaram uma outra imagem, um outro Cristo. E o jogo entre esse esperado e o real, o acontecido, acabou levando à morte de Jesus, quando então os próprios principais levaram a Roma o texto mesmo mostrou, uma denúncia de que Jesus estaria concorrendo com o poder que vinha do imperador. Jesus passou a ser inimigo para Roma, e embora Roma não tivesse nenhum interesse nos crimes religiosos, mataria facilmente a qualquer um que ousasse achar feio o imperador. Então, essa é a história do fundo, é uma história conhecida por nós sabemos como é que isso funcionou exatamente, e o que eu queria daqui para frente com vocês era encontrar um pouco de semelhanças, algum paralelismo entre essa confusão
entre os poderes da época e a maneira como os poderes manipularam para que as coisas acontecessem segundo a sua melhor conveniência para aquelas circunstâncias, e o que nos acontece agora. Naquela hora, lá em Jerusalém, os principais chegaram a comentar se não seria mesmo melhor que um único homem, ainda que justo, que perfeito, que incapaz de não ser acolhedor com sofrimentos de qualquer um, se ele morresse, ele poderia com isso salvar todo o interesse da nação para aquele momento. Ninguém seria esmagado por Roma. E foi dessa maneira que olharam para Jesus. Com a pandemia, o nosso encontro com a crueldade da morte anunciada, da morte negligenciada, da morte muitas vezes até menosprezada, fizeram muita graça com a possibilidade de morte, e em particular aqui no Brasil. Os poderes também se comportaram de maneira bastante semelhante a esse tempo com Jesus. Internacionalmente, nós estamos vivendo um clima claro, bastante claro, de reordenamento do poder. As novas tecnologias, uma das quais aí eu estou me iniciando hoje, está vendo? Eu estou falando de tecnologia, mas as novas tecnologias de ponta, o domínio do ambiente celeste através dos satélites, o domínio da comunicação, enfim, a cibernética de uma forma geral, a forma como o poder da veiculação da notícia gerou situações, escolhas, organizou mundos e desorganizou tantos outros mundos, criou marchas de fugas de refugiados ao longo do mundo. Isso precisou levar as principais nações a uma discussão sobre como que seria agora o poder outra vez organizado. A forma de governo mais comum entre as nações precisa de ajustes para esses tempos. E a gente está vendo aí várias outras doenças internacionais acontecendo paralelamente com o acontecimento biológico, até certo ponto esperado, se nós considerarmos o quanto que a humanidade é gananciosa e cruel com as coisas criadas. Era esperado que nós tivéssemos de vez em quando, que nós tenhamos mesmo de vez em quando alguns desequilíbrios como esse. Mas no paralelo outras guerras estão se passando. Guerras que buscam internacionalmente novos paradigmas para a governabilidade, novos paradigmas para os impérios econômicos que alguns países, em especial os que têm poder econômico e bélico maior, continuem dominando o mundo. Nacionalmente é o caos completo, absoluto caos. As competências entre os poderes em nível nacional são extremamente sutis, instáveis, mudam com grandes facilidades, desrespeitam as cartas maiores e as leis maiores, atropelam todo o senso de justiça. E o que nós temos no final é um país que desqualifica as instâncias de poder e proteção ao homem comum e leva ao descrédito todos os poderes. Nós não temos nenhum poder hoje, nenhum, civil ou militar, que possa receber de nós a reverência, o respeito, do qual emane autoridade real,
objetiva, que faça com que as nossas vozes silenciem e que a reverência seja obrigatória. Não temos. Estamos carentes desse poder. Mas, em meio a tudo isso, eu falei com os meninos mais cedo, eu não acho que nós estamos no momento de sermões. Eu queria estar compartilhando com vocês só aquilo que vai no meu coração. Eu sou uma observadora do mundo, vocês sabem que eu gosto de observar o mundo onde eu vivo. Eu sou alguém que se permite, tenho sido alguém que se permite observar o mundo e criar dentro do escopo da minha vida simples, doméstica, mas criar dentro desse escopo direções muito particulares, muito pessoais. E eu quero dividir com vocês um pouco do que está indo no meu coração diante de tudo isso. Existem poderes crescendo no meio do povo. Algumas pessoas estão acreditando em justiça própria cada vez mais. Nunca se falou tanto em autonomia. Eu queria estar falando para vocês hoje, registrando junto a vocês a minha enorme ansiedade diante dessa quantidade de pessoas que, por não acreditar nos poderes instituídos, por não ter mais nenhum respeito pelos poderes instituídos, que ficam buscando fazerem cada uma a sua própria lei, cada uma dentro dos estritos interesses da sua vida circunstancial, passageira, frágil. Nós já saímos desse tempo, esse tempo ficou no passado. É provado que o homem que vive por um tempo um pouco mais prolongado, sem nenhuma lei que o reja, que o organize, ele se embrutece e ele entra em guerra com todos e com tudo. Ele mata como um animal brutal, sem nada que o possa impedir de fazê-lo. O clamor por isso, até em um determinado momento aconteceu aqui no Brasil e em outras partes do mundo, que parecem cativar o nosso pensamento. Mas isso não está correto. Isso já foi provado que não leva o homem a lugar algum, a não ser a brutalidade, as guerras, ao excesso de fúria que precisa ser contida a partir da própria organização, do respeito social, das relações interpessoais que nos limitam por elas próprias, por amor ao outro, por necessária convivência com o outro. Nós conseguimos refrear os nossos piores impulsos e nos relacionamos. É assim que nós somos. E aí eu quero dizer para vocês que, embora tudo isso me cause um pouco de ansiedade, nunca nenhuma ocorrência como essa da pandemia, ou nenhum tempo, ou nenhuma outra doença que nós possamos vir a ter, nós temos de vez em quando, nada pode tirar dos nossos lábios boas novas para serem enunciadas. E o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente essas boas novas. As boas novas que eu compartilho hoje com vocês são: Israel recebeu o seu Messias. Não quis, temeu por sua própria sorte e o rejeitou. Mas o mundo todo, o mundo inteiro, com todas as suas raças, povos, nações, cores, culturas,
o que seja, o mundo todo, recebeu e deu morada ao Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus feito carne, que habita entre nós e dentro de nós, através do seu Santo Espírito. E dessa forma, cada ser vivente na Terra, cada um ser vivente na Terra, em qualquer tempo, lugar ou circunstância, sem exceção, foi comprado pelo sangue derramado por Jesus na cruz e pelo poder da sua ressurreição. O mundo foi comprado para Jesus. Pelo inimaginável, incalculável preço da sua morte na cruz e pela vitória gloriosa da sua ressurreição. Essa mensagem, a mensagem dele foi sempre inequívoca. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e creram, deu-lhes o direito de serem tornados filhos de Deus. E é isso que João está repetindo no primeiro capítulo desse Evangelho, que dá o objetivo ao próprio Evangelho. Para isso ele escreveu, para que crescem, para que todos crescem. E aqueles que creem têm vitória sobre a vida e sobre a morte em especial, desde que em Jesus, desde que feitos juntamente com Ele, herdeiros do reino celestial de Deus. Na ressurreição, isso é uma grande boa nova sempre. Jesus foi exaltado e entronizado nos mais altos céus. O governo desse mundo foi entregue a Ele. Ele reina. E por isso, só o poder de Jesus e nenhum outro poder, de nenhuma nação, de nenhum tamanho, com nenhum poder, pode se impor sobre a nossa vida e morte. Nenhum poder pode alterar os desígnios de Deus sobre a vida daquele que nele crê. Isso é determinante na palavra de Deus e sempre será para nós uma boa nova. Isso nos torna essa declaração maravilhosa, nos torna signatários de um código de ética que só nós temos. Um código de ética inalterável. É a palavra de Deus, é assim que ela é colocada para nós. Nós aprendemos que na palavra não se coloca nenhum tio, não se muda nenhuma vírgula. A palavra de Deus é a nossa verdade. E Jesus é a palavra encarnada. Então nós temos um código de ética que não se altera. Não se altera com os governos aqui da Terra, não se altera com as mudanças, não se altera com as adaptações que possam ser feitas para o futuro, formas diferentes do trabalho, relações diferentes no lar, formas diferentes de captar o saber, de adquirir conhecimento, não importa, são adaptações. O nosso código de ética, ele permanece inalterável na palavra de Deus. Nós assinamos esse código de ética com o sangue do próprio Cristo, gente. Não é para mudar mesmo. Foi assim que foi assinado. Nós somos signatários, somos seguidores. E isso faz com que nós nos conduzamos absolutamente serenos. Esse Senhor ao qual nós nos apegamos
no qual nós cremos, ele veio e fez tudo o que fez pela nossa restauração e para a nossa reconciliação com Deus. E não há nele sinal qualquer de que destruirá aquilo que ele mesmo criou. Ele nos criou para a glória e não para a miséria. Então temos prerrogativas administrativas que vão acompanhar esse momento de pós-pandemia, que vão se impor na nossa vida cotidiana. Mas isso não será capaz de mudar os princípios fixados por Deus na sua palavra, que deverão ser para nós, mais do que nunca, marcos absolutamente irremovíveis para pautar toda a nossa caminhada, em qualquer das esferas da nossa vida. É vida inteira, íntegra. A vida com Jesus não é fragmentada. Nós somos o todo reconciliado, que para o futuro será unificado em Deus. Então, é em qualquer situação. Temos marcos. E eu creio que a melhor das boas novas seja exatamente saber que temos esses marcos e que eles podem nos ajudar a termos passos não vacilantes na nova caminhada, em qualquer direção administrativa que isso possa ser mandado. Aqueles que comandam o nosso diário civil, administrativo. Deus comanda a nossa existência inteira, em todas as suas manifestações. O reino de Deus é fonte de vida. Ele veio para trazer vida agora e vida eterna. Seja qual for a direção que as autoridades desse mundo determinar para nós. Quem marcha conosco é o nosso companheiro de caminhada. É o Senhor Jesus. É o autor da vida. É o Senhor da nossa história. E eu quero encerrar isso com vocês. Eu estou bastante emocionada. A saudade de vocês é grande. Eu quero estar fechando isso com vocês. Lendo Filipenses 4:9, na versão da linguagem de hoje, que me agrada muito, que é: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, diz Jesus, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Essas são palavras de Paulo, mas é claro que ele está tratando objetivamente de Jesus. Ele dizia que ele era imitador de Cristo e ele sabe que tudo que ele aprendeu vem de Cristo. É a ele que nós devemos imitar nesse momento, sem nunca esquecer, nunca. É isso que nós precisamos fazer. Ele nos tirou do nada, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós estivéssemos todo o tempo reproduzindo o caráter de Deus nas nossas vidas, assim como ele o fez. E pode mudar qualquer coisa, mas a orientação para isso nós já temos, foi dado por ele, é nosso, e com isso nós podemos seguir em frente, guiados e sustentados pelo Deus da paz. Que o Senhor os abençoe, lhes dê um bom momento de retorno às atividades, debaixo da paz gloriosa do Cristo vivo. Amém.